Tem gente que está enchendo a boca, né? Faz de conta que o inferno... Não, na verdade o inferno está ouvindo você. Então diga em alto e bom som: cala a boca. Esse vai ser o ano do cala a boca. Pessoas vão ter que calar a boca diante da tua prosperidade. Pessoas vão ter que calar a boca diante do teu crescimento. Pessoas vão ter que calar a boca diante do teu avanço, da tua bênção, da tua paz, de tudo aquilo que o Senhor tem para te entregar. Alguém pode dizer amém? O ano do cala a boca. O inimigo vai ter que calar a boca diante de tantas bênçãos, livramentos, graça, poder que Deus vai enviar na tua direção, irmãos. Esse será o ano, esse será o grande ano da expansão em todas as áreas das nossas vidas. Só quem crê de verdade, oferece o melhor aplauso que você pode a Ele. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Eu quero ler 2 versículos contigo. Esse texto aqui que o apóstolo Paulo escreve aos romanos é poderoso, irmãos. Quando eu recebi o decreto desse primeiro mês do ano, que remete ao nosso ano todo de 2026, me chacoalhou. Verso 20: mas quem é você? Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Até aqui, feche seus olhos. Pai, obrigado por podermos estar aqui primiciando ao Senhor nesse primeiro dia do ano, em que nós começamos diferentes, em que nós decidimos fazer e cumprir a Tua vontade. Que o Senhor se alegre, meu Deus, com a adoração que viemos prestar, e que o Senhor reconheça em nós vasos de barro, mas de honra para o Senhor. Nos abençoa no restante deste culto, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, e que nós possamos tomar decisões ainda esta noite, que venham frutificar, que venham garantir uma colheita abundante para 2026. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Só os que creem e recebem digam amém. O decreto desse mês diz que homem nenhum pode contender com o Senhor, e que homem nenhum pode prevalecer numa contenda com Ele. Ele ainda diz que Ele tem uma aliança com os seus filhos. Tem alguém aqui que é filho de Deus? Pois Ele está dizendo que Ele tem uma aliança com os seus filhos, e Ele dá uma orientação: fiquem firmes. Irmãos, 2026 não será fácil. Então a palavra do Senhor para mim e para você é: fiquem firmes, e não neguem o meu nome, nem incredulizem a minha palavra. 2026 pode ser um ano difícil para aqueles que são inconstantes, mas para aqueles que perseverarem, será o melhor ano das suas vidas. Só quem crê diga aleluia. Esse ano 2026 é o ano que Deus vai calar as vozes, irmãos, e vai afirmar a soberania dele em nossas vidas e através das nossas vidas. É incrível que todo início de ano, entra ano, sai ano, o ano começa, o ano termina. É incrível como todos os inícios de ano trazem expectativas, planos, metas, projeções. Mas esse ano de 2026, eu e você começamos diferente. Esse ano de 2026, nós não começamos o ano com promessas humanas, com decretos humanos. Nós começamos o ano de 2026 entendendo quem é Deus, o que Ele pode, porque Ele é divino, irmãos. Deus não está pedindo aqui opinião para mim e para você de como será o ano.
Deus nos trouxe hoje aqui e Ele não está negociando os princípios que Ele estabeleceu. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está afirmando o governo dEle sobre as nossas vidas. É sobre isso a primícia de 2026. O decreto que eu e você lemos, absorvemos e recebemos é muito claro. O decreto fala que homem nenhum pode prevalecer contra ele. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e falar assim: você não pode prevalecer contra o Senhor. Homem nenhum pode prevalecer. O decreto continua dizendo que nem os poderosos ficarão impunes. E o que ele deixa muito claro é que se existe um povo, tem aliança. E se tem aliança, tem proteção. E se tem a presença dele e um povo que se rende a ele, existe também juízo sobre a incredulidade. Aqui, irmãos, nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Romanos, nesse capítulo 9, para uma igreja que queria discutir com Deus. Ele escreve para uma igreja que ele queria contender com Deus, quando na verdade aquela igreja tinha que se submeter a Ele. E é esse decreto que veio sobre nós. Nós não estamos aqui para contender com o Senhor, para discutir com o Senhor, mas nós estamos aqui para nos submeter ao Senhor. E é sobre isso. 2026 não será um ano em que Deus tem que se explicar para mim e para você. Não será um ano de explicação. 2026 será um ano de manifestação. Alguém aqui mais recebe fora essa meia dúzia? Será um ano de manifestação da glória dele sobre nós. Só quem recebe diga aleluia bem alto. Não será um ano de explicações, mas será um ano de manifestações. Agora nós precisamos crer. E é engraçado que hoje eu estava preparando essa ministração, antes de descer para terminar de comer aquilo que eu comecei ontem, e eu nem compartilhei com o Samara o que eu ia ministrar, mas desde o início ela está falando: não seja incrédulo, não seja incrédulo. A única coisa que você tem que fazer é acreditar, acreditar. E é isso que Deus nos chamou nesse primeiro dia do ano de 2026, para nós não duvidarmos. Não será um ano que Deus vai ter que se explicar, ou que nós vamos pedir explicações, mas será um ano em que nós vamos ver com os nossos olhos a manifestação de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, na nossa vida financeira, na nossa saúde. Deus vai se manifestar só sobre aqueles que creem. Tem alguém aqui que crê, que pode dizer amém? Primeira coisa, nós temos que entender algo. Se somos barro, e você disse que eu quero dizer que quando o barro discute com o oleiro, o barro quebra. Sabe por quê? Porque eu e você, nós não podemos nos comparar com o oleiro. O oleiro é muito mais poderoso do que eu e você juntos. O versículo 20 começa com uma grande indagação: quem é você? Olha para o irmão com cara de profeta e fala assim para ele: quem é você? Seja duro, fala assim: quem você pensa que é? Fala para ele. É o que o texto está dizendo, irmãos. Quem é você, homem, para questionar a Deus? Quem é você para entrar numa guerra, numa contenda com o Senhor? Romanos capítulo 9, verso 20, começa com essa pergunta dura, que na verdade é uma falsa ilusão de uma autonomia espiritual que os crentes têm. O fato do Senhor nos fazer filhos, muitos acham que tem o direito de contender, de questionar. E hoje Deus está emitindo um decreto sobre nós: quem é você para me questionar? Quem é você para entrar numa guerra comigo? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta num ambiente, numa atmosfera no mínimo inusitada. Tinha judeus ali. A carta escrita aos Romanos era endereçada para alguns que eram considerados judeus.
E os judeus, o texto deixa claro que eles confiavam numa linhagem familiar, ou seja, num legado familiar. Os judeus acreditavam que o fato deles fazerem parte de famílias judias, que eles teriam direito. E tinha também os gentios, que ao contrário dos judeus, não tinham linhagem nenhuma. Eles acreditavam no mérito, ou meritocracia. E aí o apóstolo Paulo vem e arrebenta ambos. Quem são vocês para questionar o Senhor? O apóstolo Paulo vem e desmonta o argumento dos dois, tanto judeus como gentios. Ambos queriam questionar a soberania divina. E com esse versículo, com essa pergunta, ele destrói os argumentos dos dois. Irmãos, o problema não é perguntar a Deus. O problema é você replicar. Quando Deus te dá uma direção e você não concorda, e você replica, e você contesta, e você questiona com soberba. É sobre isso. Não é ser humilde e perguntar algo para o Senhor, mas é você contender com Ele, é você não aceitar. Eu quero dizer algo: barro que discute com o oleiro já perdeu a sua forma. Tem barro aqui? Tem barro aqui? Pois o dia que você contender com o oleiro, você já perdeu a sua forma. Você já não tem aquela forma que Deus te criou. Você deixa de ter aquela forma que Deus te construiu. Tem muita gente, irmãos, mas tem muito crente que em 2025 não viveu as promessas, as metas, os objetivos que foram lançados aqui no início do ano. Tem muito crente espalhado pelo mundo que não experimentou a vitória, a conquista, a bênção, a graça, a paz. Não experimentou. Sabe por quê? Porque simplesmente no decorrer do ano, ao invés de aceitar, de obedecer, contendeu, questionou, não aceitou a maneira do Senhor. Ei, irmãos, eu quero te dizer que tem várias formas de você contender com Deus, viu? Tem várias formas de questionar inclusive o Senhor. Tem muita gente que ora, mas não obedece. O que adianta você passar horas e horas e horas orando, se você não é capaz de obedecer? Tem muita gente que frequenta culto durante a semana, final de semana, frequenta culto, mas não resiste à correção que o Senhor dá, não aceita o direcionamento que o Senhor faz, e continua vivendo do jeito que acha que deve. Tem muito crente que quer a promessa, que quer a meta concluída, mas rejeita o trâmite do processo. Só quer o resultado, mas não respeita o processo. O barro, ele não escolhe a forma. Entenda isso. Tem barro aqui que pode dizer amém? Você pode dizer um amém mais alto? Ei, barro! Eu e você, nós não temos o direito de escolher a forma. O único direito que nós temos é de nos render. Se Ele é o oleiro, quem sou eu, quem é você para escolher a forma? O único direito que nós temos é nos render, é nos manter nas mãos dEle, para que Ele possa nos moldar, para que Ele possa nos tratar, para que lá no final o projeto seja entregue da forma perfeita. Você pode dar um aplauso lindo ao Senhor? Tozer tem uma frase interessante que ele diz o seguinte: a fé verdadeira. Alguém aqui sente que tem um pouquinho de fé pelo menos? Pois olha o que Tozer disse: a fé verdadeira, a verdadeira fé começa quando o homem, quando você e eu paramos de explicar a Deus e começamos a obedecê-lo. Você já ouviu aquela música, ninguém explica Deus? Nem você, nem eu. Quando a gente parar de explicar Deus e começar a obedecer aquilo que Deus manda,
ali está nascendo uma fé verdadeira. Pois 2026 será o ano que nós vamos demonstrar para o Senhor a fé verdadeira, sem questionar, sem querer explicar, mas somente obedecendo. Se é uma verdade isso na sua vida, dê um aplauso lindo para Jesus. Você está entendendo, irmãos? Eu confesso que hoje, quando eu estava preparando essa palavra, eu quase não desci para comer, mas eu desci. É porque eu não aguentei, eu tive que descer, né? Mas eu quase não desci, eu quase fiquei lá, embasbacado com aquilo que Deus estava falando. E aí, quando eu estava preparando essa mensagem, me veio Jeremias capítulo 18. Lembra do texto de Jeremias capítulo 18? O vaso na mão do oleiro, o vaso formando oleiro, Deus mandando, vai lá, desce a casa do oleiro. Logo no início Deus fala assim, ó, vai lá, desce na casa do oleiro. E quando ele chega lá na casa do oleiro, ele está preparando com barro um vaso. E o vaso deu ruim, o vaso não foi aprovado. Talvez como você em 2025, 24, 23, você estava nas mãos do Senhor, e por conta das suas decisões, atitudes, seus pensamentos, por causa desse mundo, por causa de tanta porcaria, você deu ruim, você quebrou, você vacilou. E aí em Jeremias 18 a gente vê o que o oleiro fazendo? Pegando aquele vaso e jogando fora. É isso que Deus faz, é isso que o oleiro fez. Pega aquele vaso que deu ruim e joga fora. Ah, não presta não, deu ruim, joga fora. Não, ele pega e começa a moldar de novo o mesmo vaso. Ele começa a dar forma novamente. É o que Deus te trouxe hoje aqui para te dizer. Você pode ter dado ruim em 2025, você pode ter dado ruim em 2024, mas Deus não vai te descartar. E se você se permitir estar nas mãos dEle, Ele vai moldar você, para que o projeto dEle se cumpra na sua vida, para que tudo seja maravilhoso. Só quem está entendendo, diga aleluia, aplauda o Senhor, faz alguma coisa. Eu nunca fui oleiro, mas no congresso de mulheres tinha um oleiro aqui. E era uma roda, né? O barro fica em cima da roda. E ele fica acelerando aquele equipamento. E a roda vai girando. E as mãos do oleiro vão dando forma. Eu quero que você entenda uma coisa. Tem barro aqui? Tem barro obediente aqui? Entenda uma coisa, barro. O barro que sai da roda não é restaurado. O barro que sai da roda não é transformado. Sabe o que você precisa fazer? É permanecer na roda, nas mãos do oleiro. É só isso. Pastor, mas deu ruim, eu vacilei. Pois o Senhor não te descarta. Nós não te descartamos. Aliás, eu converso com um monte de pecador aqui, ó. Levanta a mão se você é um deles. Não precisa, tô brincando. Que igreja sincera, né? Meu Deus. Mas é sobre isso. Quem entra em 2026, quem entra nesse ano contendendo, questionando, incrédulo, desobedecendo, vai colher. Quem entra no ano ignorando correções, irmãos, hoje meu genro perguntou, hoje a palavra vai ser paulada ou vai ser amor? Eu falei assim, vai ser amor com paulada. Não tem como, porque quem ama corrige. Quem tem pai, mãe? Ou quem é pai e mãe? Corrija. Porque se você não corrigir, você não ama. Se você não corrige seus filhos, você está criando monstrinhos, delinquentes, terroristas. Então olha para um pai que está do seu lado e fala assim, começa a corrigir se você ama. Mas quem entra num ano, num novo ciclo, ignorando correções, sabe o que acontece, irmãos? Repete os mesmos erros antigos. E quem vive repetindo os erros antigos,
Ainda argumenta, é minha personalidade. Ah, pelo amor de Deus, deixa de ser burro, deixa de ser orelhudo. Se você vem praticando durante os anos e está dando errado, muda. Para de continuar com os mesmos erros. Sabe por quê, irmãos? A correção de Deus dói, mas toda correção é por amor. E quem rejeita a correção de Deus, ao invés de ter um projeto lindo, ele se deforma. Olha para a pessoa linda que está do seu lado. Se não tiver nenhuma, olha para mim. Fala para ela assim, ó, cuidado para você não se deformar. Quem entra nesse novo ciclo, num novo ano, espiritualizando irresponsabilidade, irmãos. Já viu crente que fica espiritualizando irresponsabilidade? Ah, não foi para a igreja, por quê? Por que você não foi para a igreja? Não, Deus falou para eu não ir, porque hoje ia chover, e foi livramento da parte do Senhor. Misericórdia, fica espiritualizando irresponsabilidades. Tem irmão que ora muito, tem gente que ora muito, mas não muda suas decisões, não muda seus hábitos, não muda suas atitudes. Fé, presta atenção numa coisa, fé sem obediência, repete comigo, fé sem obediência, sabe o que vira? Esqueci. Vira uma ilusão religiosa, irmãos. É só uma ilusão. Para. Esse ano tem que ser diferente. Olha para o irmão agora do outro lado e fala assim, ó, tem que ser diferente, abençoado. Quem entra nesse novo ciclo, no ano novo, confiando mais no seu braço, mais no seu intelecto, mais no seu próprio histórico, do que na dependência diária de Deus, sabe, vive de glórias do passado. Se você confia mais na força do teu braço, no seu intelecto, do que no Senhor, você está vivendo de passado. Sabe quem vive de passado? Museu. Vê se alguém aí tem cara de museu do seu lado. Não fala, só olha. Mas quem vive de passado é museu. O ontem não sustenta o hoje. O ontem já foi. O ontem já acabou. Para de viver sustentado no que aconteceu no passado. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas gloriosas, grandiosas, poderosas, maravilhosas para fazer, sabe quando na sua vida? Hoje. E o hoje vai sustentar o amanhã. Só quem está entendendo, diga amém, dá um aplauso ao Senhor. Pergunta para o irmão que está do lado, você está entendendo? Irmãos, olha aqui para mim. Eu estou me acabando aqui para você tentar entender. Então, eu não dei sangue por você. Quem deu sangue por você? Quem deu sangue por você? Quem é teu dono? Mas eu sou teu pastor, estou dando suor. Então entenda, abra seus ouvidos espirituais para entender. Agora tem gente que entra num novo ciclo, num novo ano, obedecendo, humilde, aceitando. Quem entra num novo ciclo, ensinável, sem arrogância. Primeiro quero dizer uma coisa, irmãos, ninguém aqui sabe tudo, viu? Ninguém aqui é detentor de verdade absoluta nenhuma. Então entre nesse novo ciclo, sendo ensinável, sendo moldável, mesmo que você já tenha tido experiências poderosas, maravilhosas, porque quem entra num ano dessa maneira, ensinável, cresce mais rápido, é abençoado de forma poderosa e sofre muito menos. Então olha para o abençoado que está do seu lado e fala para ele assim: seja humilde.
Você já viu pessoas que não são ensináveis? Você vai falar com uma coisa para ela, uma direção, eu já sei. Ah, sabe, por que continua fazendo desse jeito? Porque eu quero, minha personalidade é assim. Meu Deus, nós precisamos entrar nesse novo ciclo, humildes, ensináveis. Quem entra nesse novo ciclo, com decisões alinhadas, e não apenas emoções alinhadas, vive ou vai desfrutar da estabilidade, mesmo em dias difíceis, irmãos. Quando você começa o ano alinhado em suas decisões, não somente as suas emoções, mas as suas decisões, as suas convicções, as suas certezas, quando o dia mal chegar, ainda assim, você vai viver e vai desfrutar de estabilidade. Sabe por quê? Emoção ou emoções, elas oscilam. Tem hora que você está apaixonado, tem hora que você está odiando, tem hora que você está querendo, tem hora que você não quer mais. São as emoções que permeiam a nossa vida. Elas oscilam. Então cuidado com as suas emoções. Enquanto as emoções oscilam, os princípios que Deus estabeleceu, eles permanecem, eles não mudam. Então é melhor você viver sob princípios do que de acordo com as suas emoções. Tem dias, irmãos, que o culto vai ser maravilhoso, e vai ter dias que, por exemplo, o pastor Lucas vai estar cantando e você não vai gostar. Mas você não pode ser movido por emoções. Tem gente que sai da igreja, não é pelos princípios que nós pregamos aqui, mas tem gente que sai da igreja por causa das suas emoções. Ai, que o irmão não falou graça e paz para mim, eu vou embora. Ah, porque o pastor nem sabe o meu nome. Ué, você nunca se apresentou. Então para de ser movido por emoções, começa a se mover por princípio. 2026 as emoções não podem reger a sua vida. 2026 não pode, as emoções não podem determinar se você está bem, se você está feliz, se você está abençoado ou não. O que define a minha vida e o que tem que definir a sua vida não são as nossas emoções, mas são os princípios que Ele estabeleceu, horas. Alguém está me entendendo? Pode dizer amém? Então para de ser escravo das suas emoções. Seja escravo do Senhor. Quem entra num novo ciclo, num novo ano, confiando no caráter de Deus e não confiando no seu braço, confiando no Senhor, mesmo sem entender o processo, descobre que a forma final, que o projeto final sempre é melhor que o plano inicial, irmãos. Está entendendo isso? Para de confiar no seu braço e confia no caráter do Senhor, confia na promessa do Senhor, ainda que você não esteja entendendo o processo. Por quê, pastor? Por quê? Porque a forma final sempre é melhor que o plano inicial. Você pode até não estar entendendo, você pode até durante o ano, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, não estou entendendo, vai se entender, porque no final você vai ver que vai terminar melhor do que começou. Posso ouvir amém? 2026, presta atenção nisso, irmãos. 2026 será um ano hostil, difícil para aqueles que são soberbos. Porém, contudo, entretanto, será extremamente favorável àqueles que se renderão à presença e o poder do Todo-Poderoso. Se você é um deles, dá um aplauso lindo para Jesus. Segunda coisa, Deus está falando com alguns aqui. Deus está falando com alguns. Segunda coisa, entenda, nesse decreto, o Senhor deixa claro, aliança, diga comigo, aliança. Fala mais alto, fala aliança. A aliança protege quem não nega o seu nome. Quantos aqui querem ser protegidos pelo Senhor? Digam aleluia.
vele pela sua aliança. A aliança está acima de sentimentos. A aliança está acima de emoções. Quem é casado aqui? Faz assim. Quem já brigou com o seu cônjuge? Não hoje, já brigou um dia. Se você brigou hoje, pelo amor de Deus, hein? Primeiro dia do ano. Você brigou com seu marido, você manda ele embora? Pode até mandar, mas não vai. Você briga com seu marido, você briga com a sua esposa, acabou o casamento. Não quero mais, não brigo mais. É assim? Não, não é. Por quê? Porque você tem uma aliança. A aliança está acima. Até babei. De raiva. Tem gente que briga e manda embora ou quer ir embora. Brigou, estou chateado, não te suporto, vai embora. Se eu fico sabendo, eu bato em você. Aliança está acima de sentimentos. Aliança está acima de emoções, irmãos. Aliança protege quem não nega o seu nome. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: não negue o nome do Senhor. Não negue o nome do Senhor. Versículo 26 de Romanos 9. Acontecerá que, no mesmo lugar em que lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Você sabia que o apóstolo Paulo aqui está repetindo aquilo que Oséias falou? Essa fala não é do apóstolo Paulo, é de Oséias. Porque o povo estava rebelde, o povo não estava obedecendo, o povo era barro ruim, barro podre. E aí o apóstolo Paulo replica a mesma frase de Oséias, aqui no mesmo lugar, nesse mesmo tempo, nesse mesmo local, que Deus declarou: vocês não são meu povo, vocês serão chamados filhos do Deus vivo. Sabe por quê, irmãos? Quantas vezes eu e você já vacilamos? Quantas vezes nós nos portamos como barro ruim, barro rebelde, barro desobediente, barro sem fé. E todas as vezes que a gente age dessa forma, Deus emite uma palavra para nós: desse jeito, vocês não são meu povo. Mas no mesmo lugar, o Espírito Santo nos toma, nos faz arrepender daquilo que a gente fala, pensa, age. Ele fala: ainda assim, vocês serão chamados filho do Deus vivo. Aqui nos remete a misericórdia, mas também a fé. Porque fé não é sentimento. Eu estou muito bem, estou cheio de fé. Estou muito mal, acabou minha fé. A fé não é sentimento. Sabe o que é fé? Fé é permanência. Diga comigo: permanência. Só quem é crente diga permanência. É só para quem fica, não é para quem vai embora. É para quem está, é para quem continua, não é para quem desiste. Fé tem a ver com constância. E o decreto diz que o Senhor tem uma aliança com seus filhos. Eu tenho uma aliança com meus filhos. E o decreto diz: fiquem firmes. Vão vir tempestades, fiquem firmes. Vão vir ventos fortes, fiquem firmes. Vão vir dias maus, fiquem firmes. Não neguem o meu nome, nem sejam incrédulos quanto à minha palavra. São decretos do Senhor na minha e na sua direção. Mas tudo isso tem que vir acompanhado de aliança, irmãos. É aliança, é aliança, é aliança. Na Bíblia, aliança nunca foi emoção, aliança nunca foi sentimento. Na Bíblia, sabe o que nos remete à aliança? Sangue. Quer falar sobre aliança? Não tem como falar de aliança se não falar sobre sangue. Quer falar de aliança?
Não tem como falar de aliança se a gente não falar sobre entrega. Quer falar de aliança? Não tem como falar de aliança se nós não falarmos de permanência. Quer falar de aliança? Viver aliança. Não é quando tudo tá bom, quando tudo está bem. Aliança é ser fiel, é viver fidelidade, mesmo quando a gente não consegue explicar, irmãos. Pode estar indo tudo mal, mas nós temos aliança. Sabe o que Deus te trouxe aqui para te dizer? Eu protejo, é o Senhor dizendo, tá? Eu protejo quem permanece, quem tem aliança. Doeu em 2025? Foi difícil 2025? Pois Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, eu vou te proteger. Mas você tem que permanecer. Você tem que ter aliança. Agora entenda algo, irmãos. Negar o nome de Deus não é somente dizer não para Ele. Negar o nome de Deus não é somente você falar contra Ele. Negar a Ele é você viver como se Ele não fosse o seu Senhor. Negar a Ele é você desejá-lo somente como Salvador. Nós negamos a Deus, negamos o seu nome, quando nós vivemos do nosso jeito, do jeito que a gente quiser, e fazer só o que nos dá vontade. Dessa forma nós negamos o nome dEle. Negar o Senhor é você planejar suas metas para 2026 sem ter consultado a Ele. Quando você não consulta o Senhor e coloca no papel aquilo que quer o seu coração, isso é negar o nome dEle. Negar o Senhor, irmãos, é confiar mais em números, é confiar mais em promessas de homens do que propriamente nele. Negar o Senhor é tratar o sobrenatural com incredulidade, irmãos. Meu Deus, incredulidade moderna não é você ser ateu. Está entendendo isso? Incredulidade moderna não é você ser ateu, é a espiritualidade sem dependência. O que é espiritualidade sem dependência? É ir para a igreja sem crer no sobrenatural. É orar sem esperar resposta. É buscar Deus só em momentos de desespero. Nós não podemos negar o nome dEle. John Stott, ele tem uma frase interessante que diz o seguinte: a incredulidade não anula o poder de Deus, porém a incredulidade nos tira fora, nos exclui das experiências com Ele. 2026 pode ser o ano de maior experiência que você já viveu em toda a sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. A sua fé tem que ser sobrenatural, e você tem que viver a sua aliança acima dos seus sentimentos. Alguém pode dizer amém? Irmãos, só vive experiências com Deus quem não nega o seu nome. Daniel capítulo 3 conta uma história interessante, irmãos. Lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor, a Bíblia menciona que ele era o rei do Império Babilônico, local e região onde o povo de Deus estava exilado. E a Bíblia conta que Nabucodonosor mandou erguer uma estátua de 27 metros. Lucão, o lugar mais alto aqui nosso tem quantos metros? 12. É mais do que o dobro de altura do nosso templo aqui, irmãos. Olha para cima. É alto, né? É além do lustre, tá? É lá em cima.
Nabucodonosor mandou construir uma estátua e mandou erguer essa estátua. E a Bíblia diz que media 27 metros de altura. E dá uma ordem para todo o povo, para todo mundo. E Nabucodonosor diz o seguinte: aquele que não se curvar diante da estátua, aquele que não adorar a estátua, vai morrer. E ó, presta atenção, essa imposição aqui não era só uma questão espiritual, era uma questão política. Ei, abra seus ouvidos, abra os seus ouvidos. Está chegando o tempo, hein, irmãos, em que nós seremos proibidos. Nós seremos proibidos de adorar o Senhor. Eu não estou profetizando não. Os últimos acontecimentos estão nos levando a isso, queridos. Só não vê quem não quer. Só não enxerga quem é cego espiritualmente falando. E quando chegar esse dia, você vai negar o nome do Senhor? Pergunta para o irmão que está do seu lado: você vai negar o nome do Senhor? Você vai negar o nome do Senhor? Mas volta aqui, tá? Vamos deixar para ver quem é quem no dia que nós formos de verdade ter que ser radicais. Enquanto isso, vai curtindo a vida do jeito que você acha que deve. Mas vamos voltar para o texto aqui, o que diz? Nabucodonosor então manda erguer essa estátua de 27 metros. O texto menciona lá em Daniel 3 que tinha música tocando, e a estátua erguida, as autoridades observando quem se curvava e quem adorava e quem não se curvava. E a sensação que permeava todos ali naquele momento é que todo mundo estava obedecendo Nabucodonosor. O povo vinha e se curvava, o povo vinha e adorava. Mas eis que chega no meio da multidão 3 jovens. Dentre todo o povo apareceram 3 jovens que não negociaram a sua fé, que não negaram o nome do Senhor. Quem eram eles? Ananias, Misael e Azarias. Não conheço. Sadraque, Mesaque e Abdenego, os mesmos da fornalha, os mesmos. E o texto lá em Daniel 3,17 diz que eles proferiram a seguinte frase: o nosso Deus pode nos livrar. O nosso Deus pode nos livrar da morte. Ele pode, Ele é poderoso. Mas ainda assim, se Ele não nos livrar, ainda assim nós não serviremos e nós não nos dobraremos aos seus deuses. Meu Deus do céu, você entendeu o que aconteceu aqui? Você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você tinha aplaudido. Irmãos, todo mundo estava se curvando, todo mundo estava reverenciando. E aí aparecem esses 3, e eles declaram: o nosso Deus pode nos livrar dessa situação, mas ainda que Ele não nos livre, nós não vamos nos curvar, e nós não vamos negar o nome do Senhor. Sabe o que significa isso, irmãos? Tem muita gente, quando passa situação difícil nessa vida, que é limitada e tem dia para acabar. Tem muita gente, quando passa dia mal aqui, nega o nome do Senhor. Pois 2026 terão dias maus, mas mesmo diante do dia mau, mesmo quando não acontecer como a gente imaginou, mesmo quando não acontecer como a gente planejou, ainda assim, eu não negarei o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Essa vida é temporal, é passageira, mas a promessa para mim e para você não é nessa vida simplesmente, tão somente, mas é na vida vindoura, é na eternidade, onde eu e você podemos desfrutar da aliança com Ele. Só quem está me entendendo, diga aleluia, glória a Deus, dá um aplauso ao Senhor, por favor. Está chovendo, vocês estão ouvindo? Então não adianta ir embora agora, irmãos. Então vamos ficar. Vou continuar aqui, porque vai se molhar, né, pastor Lucas?
Esses três, eles não sabiam se Deus os livraria. Mas uma coisa eles tinham certeza: eles não negariam o nome do Senhor. Eles não negariam. Ei, se a gente for lembrar do que esses três viveram, Deus não removeu a fornalha, Deus não evitou que eles tivessem que enfrentar o dia mau, mas a presença de Deus se manifestou naquele lugar. Sabe o que eu entendo, irmãos? 2026, Deus não vai tirar o problema da nossa vida, Deus não vai remover a dificuldade da nossa história, mas Ele nos dá uma certeza, que em todas elas, Ele estará presente conosco. 2026, Deus não está prometendo a ausência de dificuldade, Deus não está prometendo a ausência de dor, de sofrimento, não é isso. Deus não promete que o sistema vai se render a Jesus, não é isso. Deus não promete nem livramento para quem não vai negar o nome dEle, não está prometendo isso. Viu o que aconteceu com os irmãos lá na Nigéria? Não negaram o nome do Senhor e foram assassinados. Deus não está prometendo esse tipo de livramento. Esse decreto para 2026, sabe o que o Senhor nos garante? Deus promete a presença dEle constante em qualquer oposição, ou qualquer dificuldade, ou adversidade que a gente venha encontrar. Deus promete uma aliança eterna, permanente, fiel, mesmo quando aos teus olhos parecer tudo perdido. Sabe o que Deus promete? Deus promete sim, um livramento que revele a glória dEle. É sobre isso. É isso que o Senhor nos promete para esse ano. 2026 não será um ano fácil, mas eu posso garantir que será um ano seguro para aqueles que preservam a aliança com o Senhor. Se você é um deles, diga amém. Dá mais um aplauso lindo ao Senhor. Nós viemos hoje aqui para um ato profético. Nós viemos aqui hoje para demonstrar que nós cremos no sobrenatural do Senhor. Eu confesso para vocês que teve algumas metas de 2025 na minha vida que não se concretizaram. Poxa, mas o senhor é pastor. Mas em algum momento eu posso ter vacilado. Ou também em outros momentos o Senhor não quis me contemplar. Você sabe que as metas que estavam aqui, elas não são jogadas fora, né? Todos os anos, no último dia do ano, eu venho aqui na igreja e eu queimo e ofereço ao Senhor as metas que foram concluídas e aquelas que não foram alcançadas, como um aroma suave. Recebe aí, Senhor. É gratidão, é gratidão. Mas nós viemos aqui hoje para mostrar até para o Senhor que nós cremos no sobrenatural. Quem aqui teve metas que foram alcançadas? Alguma meta em 2025? Levanta a mão, faz assim, ó. Deus continua fazendo ou não continua? Agora, quem não levantou a mão, é para você. Você que ficou com a mão abaixada, é para você. Você é ingrato. Ingrato você. Se você está do lado de alguém que não levantou a mão, quer dizer, você é ingrato. Porque só o fato de você estar aqui hoje respirando, já é graça de Deus sobre a tua vida. Então vou perguntar de novo. Tem alguém que recebeu alguma graça em 2025? Levantaram a mão, apareceu. Você não é mais ingrato. Agora você é gracioso. Agora você, pelo amor de Deus, irmãos. Às vezes a gente evita. Gente, essa porta vai quebrar aí atrás. Pode olhar para frente, eu estou resolvendo já. Fecha a porta se for o caso. Custou caro para chuchu. Meu Deus. Bom, volta aqui comigo. Nós viemos aqui então para esse momento profético, que nós vamos agir de que forma? Já está organizado? Então as pessoas que estão designadas já tomem seus postos, enquanto eu vou ministrar esse último tópico. Eu quero dizer que a semente que nós plantamos, ela define como será nosso ano, irmãos.
Se você conhece alguém que cuida ou que trabalha com agricultura, você vai entender o que eu estou falando. Não tem como você colher se você não plantar. Por isso que a semente, ela define como será o nosso ano. Nós vamos fazer um ofertório profético, sim, porque nós vamos ofertar e nós também vamos consagrar as nossas metas. Mas antes eu preciso te dizer algo. Romanos 9 afirma algo essencial: que Deus faz vasos para a honra. Tem alguém aqui que é vaso para a honra e pode dizer amém bem alto? Porém, o texto pressupõe algo que muita gente ignora. Talvez você. Ei, ninguém, absolutamente ninguém, nasce sendo um vaso para a honra. A gente se torna um vaso para a honra. Foi necessário um processo. Ninguém se torna vaso para a honra, entenda isso, sem passar por processos de entrega. Não tem como você passar por esse processo sem antes você entregar. E toda moldagem, ela necessariamente envolve entrega, irmãos. A oferta que nós vamos fazer não compra Deus. A oferta que hoje você vai lançar, ela não compra Deus. Mas a oferta que você vai fazer revela o coração do barro que você tem. É sobre isso. Ei, irmãos, quantos ganhadores na Mega Sena aconteceu ontem? Quantos ganhadores teve? Fala aí, você sabe, porque muitos de vocês jogaram. É sério, você fica escandalizado? Muita gente aqui jogou. Você jogou, pastor? Claro que não sou besta. Quem jogou aqui? Mas se você ganhou, não peque duas vezes, dê o dízimo. Irmãos, é brincadeira. Você jogou, irmã? Você jogou? Ainda bem. Olha, presta atenção numa coisa. É isso que me deixa inconformado. Tem gente que jogou na Mega Sena e passou do dia que jogou até ontem que saiu o resultado, exercitando a fé. Ai, se eu ganhar, ainda espiritualiza, hein? Se eu ganhar, eu vou comprar aquele terreno para a igreja. Se eu ganhar, eu vou trocar o carro do pastor. Pelo amor, pensa nisso, né? Não só, vai ser egoísta, mas fica experiencializando fé do dia que jogou até o dia que saiu o resultado. Fica colocando expectativa, fica sonhando, fica gerando, vai tomar banho, fica lá, eu vou viajar. Acorda, já foi o sorteio, viu? Você está aqui. Sabe o que comparação que eu quero fazer? Tem gente que coloca fé numa porcaria. Quantos números é a Mega Sena? 6. Você jogou, né, Wagner? Não. Tem gente que coloca fé em 6 números. 6 números. Não, eu não posso te chamar de idiota, mas se o teu marido jogou, chama ele de idiota. Tem gente que coloca fé, amor, em 6 números, 6 bolinhas, que eu ouvi falar que deu erro ainda, né? Eu vi na matéria que deu algum erro. E não coloca esperança e fé no Senhor. Eu não consigo entender isso. Tem esperança em 6 bolinhas, mas não tem fé no Criador. Eu não consigo entender, de verdade eu não consigo entender. Olha para o barro que está do seu lado e fala assim: seja inteligente, abençoado. A semente que nós plantamos, ela não muda Deus. Presta atenção nisso. A semente que você planta não muda Deus, mas a semente que você decidir plantar muda o semeador, muda você, irmãos. Quando você semeia, quando você planta, você passa a ter fé, a confiar, a acreditar. A semente não muda Deus,
mas a semente muda quem planta. Quando nós vamos ofertar agora. Quando a gente oferta, sabe o que a gente está dizendo no mundo espiritual? Presta atenção nisso. Você ficou esse mês inteiro pensando em 1 bilhão? Então pensa, me dá só alguns minutos. Toda vez que a gente lança uma semente, a gente está dizendo para o mundo espiritual: quem governa a minha vida é o Senhor. Toda vez que a gente planta, a gente está dizendo: eu não confio apenas naquilo que eu vejo. Toda vez que a gente semeia, a gente diz: meu ano nasce a partir de uma semente. Então eu vou pedir para você ficar em pé, pegar a sua semente, pega a sua semente aí, e pega também as suas metas, porque nós vamos fazer algo muito profético nesse momento. John Wesley, ele diz o seguinte: é claro que ele está replicando a Bíblia, né? Onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. E aí ele completa dizendo: e é ali que Deus estabelece o governo. Eu espero de verdade que você hoje lance uma semente de fé. É uma semente de fé que vai dar ordens para o seu ano. Eu me lembrei de 1 Reis capítulo 17, da viúva de Sarepta. Lembra da viúva de Sarepta? A Bíblia diz que era a última refeição. A Bíblia diz que era a última chance da vida daquela senhora. A Bíblia menciona que era a última semente. É engraçado que ela não semeou quando as coisas estavam bem. Está tudo bem, está sobrando. O texto não deixa claro isso. Ela semeou num momento em que ela precisou exercitar talvez o maior momento de fé. E o que é mais lindo é que o texto fala que da panela a farinha não acabou e o azeite não cessou, mesmo ela ofertando no pior momento da sua vida. O que eu quero que você entenda é que hoje nós estamos fazendo um ofertório comum, ordinário, cumprindo o protocolo. É sobrenatural. Tanto que eu quero liberar você que não tem fé ainda. Não saia do seu lugar. Não precisa trazer dinheiro. Não é sobre dinheiro, é sobre semente. Se você não tem fé, não vem. Por quê? Porque hoje é um ofertório sobrenatural. É diferente de tudo. É o que vai determinar o nosso ano. Hoje nós estamos ofertando no ventre do ano de 2026, irmãos. Hoje é o cerne. Essa oferta não é simplesmente sobre valor, sobre quantidade. É sobre fé, é sobre obediência, é sobre alinhamento. Hoje é um ofertório diferente. Hoje é para quem crê que 2026 vai ser moldado por Deus. Hoje o ofertório é para quem decide não discutir mais com o oleiro. Hoje o ofertório é para quem escolhe semear antes de ver a colheita. E aí eu quero terminar essa frase, essa ministração, antes de nós ofertarmos e consagrarmos as nossas metas, que diz o seguinte: quem semeia com fé hoje, presta atenção nisso, irmãos, quem semeia com fé hoje, não vai precisar implorar por provisão amanhã. Quem hoje decidir semear com fé, não vai precisar implorar por provisão amanhã. Então nós vamos fazer o seguinte, para não tumultuar. Primeiro essa ala desse lado, eu não começo o ano pronunciando. Sabe o pessoal da direita ali? Vocês começam por aqui, oferta, depois traz as metas. O pessoal do outro lado oferta e traz as metas. E vocês saem e volta para o seu lugar, e depois vão vir as do meio. Tá entendido?
Primeiro eu quero pedir para os meus 12, vocês que têm as suas ofertas e as suas metas, eu quero que vocês venham e coloquem primeiro. Agora sim, você que está aqui, pode vir essa ala e pode vir a última ala também, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode sair as duas extremidades. Os 12, vocês ficam intercedendo. Os 12. Podem vir também. Entrega a oferta depois. Traga as metas. As alas do centro podem vir.
Aleluia. Pessoal da transmissão, tem gente assistindo? Você que está nos assistindo também pelo nosso canal, esse é o momento você também fazer a sua oferta. E essa oferta não é sobre dinheiro, mas é sobre alinhamento. Não importa onde você está, mas esse é o momento de você fazer também a sua oferta. Quem oferta hoje não vai precisar clamar por provisão amanhã. Então aonde você estiver, também faça a tua oferta. Faça a tua oferta hoje, para garantir a provisão amanhã, em nome de Jesus. Pode continuar, em nome de Jesus. Creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com o seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno tem
Igreja, esse é um momento sobrenatural. Nós estamos consagrando aqui as metas para esse ano que começa hoje. Aqui tem libertação, salvação, provisão. Aqui tem milagres na direção de cada um aqui que depositou a sua fé. E como igreja nós vamos nesse momento apresentá-las ao Senhor e consagrar. E essas metas vão ficar no altar os 365 dias do ano de 2026. E mês após mês você vai testificar os milagres acontecendo na sua direção. Tem alguém que crê de verdade e pode dizer amém? Vamos orar? Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor, nos humilhamos diante da Tua potente mão, porque sabemos que só o Senhor é poderoso para realizar todos os sonhos e projetos que nasceram primeiro no Teu coração e que incluem a Tua igreja e cada um dos meus irmãos. Na autoridade do nome de Jesus, nós decretamos o ano de 2026, um ano de milagres e de expansão de territórios para grandes conquistas. Senhor, oramos e pedimos que todos os pedidos aqui derramados no Teu altar, consagrados diante do Senhor, há pedidos aqui, Senhor, de cura, há pedidos aqui de libertação, há pedidos aqui de restauração familiar, há pedidos aqui de salvação, há pedidos aqui, Senhor, de prosperidade, há pedidos aqui de crescimento espiritual, de maturidade espiritual. Há pessoas aqui se consagrando ao Senhor e se colocando nas suas mãos para trabalhar na Tua obra. Há pessoas aqui, famílias inteiras aqui consagradas, Senhor, precisando, Senhor Jesus, serem usadas por Ti para romperem limites de escassez financeira. Há pessoas aqui que querem ser pais e ainda não puderam. Abre a madre dessas pessoas, desses nossos irmãos. Prospera essas famílias, Deus. Há pessoas aqui que fazem votos e votos todo ano de buscarem mais a Tua palavra, de estarem em maior intimidade com o Senhor e até hoje não conseguiram. Que o ano de 2026 seja um ano de intimidade com o Altíssimo, aonde nós vamos nos apegar ainda mais à Tua palavra, à oração, ao jejum, à consagração espiritual. O Senhor nos entregará, Senhor, novas conquistas ministeriais. O Senhor abrirá novas igrejas, vida nova. O Senhor levantará novos líderes de célula. O Senhor salvará famílias inteiras, Senhor, durante o ano de 2026. O Senhor colocará prosperidade na mão de homens e mulheres fiéis, e eles não terão falta de nada. Oh Pai, nós estamos colocando o nosso ano no Teu altar, crendo que o Senhor está movendo céus e terra em nosso favor. Nós pedimos ao Senhor, Pai, assim como os homens nobres fazem planos nobres, nós que nós consideramos homens e mulheres nobres, pedimos que o Senhor nos prospere de acordo com a Tua vontade, que os nossos planos e sonhos estejam em concordância com os céus. Nós oramos pela nossa nação, Deus, e consagramos nesse primeiro ano o Brasil também diante do Senhor. Assim como decreto, Senhor, desse mês, livra-nos das mãos dos homens maus, que haja justiça. Há pessoas aqui precisando de justiça, Deus, que estão sendo injustiçadas. Opera justiça, Senhor. Que o ano de 2026 seja um ano da manifestação do Teu poder, de todas as formas, de todas as maneiras, Pai. Nós já Te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos firme, aliançados, Pai. Que nós não venhamos a desistir, nem a retroceder, mas que todas essas promessas nos acompanhem, porque nós permaneceremos firmes durante todo o ano de 2026. E sabemos que o Senhor já está liberando dos céus milagres, promessas, sinais,
maravilhas, prodígios, o Senhor já está liberando sobre nós e sobre nossas casas. Agradecemos ao Senhor por essas ofertas e pedimos ao Senhor, cada pessoa, cada discípulo, cada família que ofertou nesse altar, nesse primeiro dia do ano, receba dos céus uma unção de prosperidade liberada de forma extravagante. Que o Senhor nos prospere, Senhor, para que nós possamos não ter falta de nada, mas muito pelo contrário, além de termos o pão nosso de cada dia, além de ver os céus abertos sobre nós, que todos os recursos que chegarem às nossas mãos sejam usados no seu reino, para a expansão do teu reino. Então, Deus, nós nos consagramos diante de ti. Nós estamos aqui prostrados, dizendo que todos os nossos sonhos, todas as nossos projetos, nós colocamos diante do Senhor, que tem cuidado de nós. Que esse seja o ano mais extraordinário da nossa vida, da maior presença do Senhor e da proteção que vem do alto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Mil cairão à direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido, o meu Pai me governa. Mil cairão à direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido, o meu Pai me governa. Se o mal vier, não temerei, seguro estou, meu Deus nunca perdeu batalha. Se o mal vier, não temerei, seguro estou, meu Deus nunca perdeu batalha. Se o mal vier, não temerei, seguro estou, meu Deus nunca perdeu batalha. Mil cairão à direita, Para ser um ganhador da Mega Sena, eu ouvi dizer que existem milhões e milhões e milhões de pessoas para você ter uma oportunidade de ser o ganhador. Aqui, para você receber, você não precisa pensar nos milhões de pessoas para receber. Você só precisa ser, para que Deus possa fazer. Se você está me entendendo, diga amém. Dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Irmãos, alguém aqui foi para Copacabana ver os fogos? Não foram. Nós compramos os fogos. Foi você que foi lá comprar? Foi? Nós compramos os fogos. Quem ficaria triste se a gente não acendesse os fogos? Por quê? Nós somos vizinhos de um condomínio gigantesco. E aí eu estou pensando nas crianças, estou pensando naqueles que são especiais, tem velhinhos, quem tem pet, pensando até neles. E aí eu estou muito tendencioso a não queimar. Vou ver que quem concorda aqui do altar que a gente não queime. Quem concorda da gente não queimar? Levanta a mão. Você não concorda? Ah, bom.
Você vai ficar chateado se você não ver as queimas, a queima dos fogos. Pastor, o que nós vamos fazer com isso? Não sei. Vou queimar na casa do pastor Lucas. Mas eu senti, hoje eu falei para a pastora Samara, não estou em paz. É algo lindo que a gente ia contemplar por alguns minutos. Também não saiu dinheiro da igreja, tá? Eu comprei. Então, eu que vou me lascar. Mas está tudo bem. Em pró dos nossos vizinhos, que nós amamos tanto e que a gente tem muito respeito por eles. Vamos orar por eles? Vamos orar agora por eles? Para eles virem para cá, para eles reconhecerem Jesus, para eles entenderem que aquilo que a gente faz é por eles também. Ora, estenda a mão para lá, na direção. Começa a orar agora, pelos nossos vizinhos queridos. Meu Deus, nós apresentamos esses vizinhos. Nós não faremos a queima de fogos em respeito a eles, em respeito à vida deles. Que o Senhor os alcance com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu favor. Que esse ano de 2026 eles sejam prósperos, que eles conheçam, meu Deus, a Jesus Cristo, que eles se rendam ao Senhor. Nós pedimos a tua bênção, o teu cuidado sobre cada família. Eles nem sabem que nós estamos orando por eles, mas que eles sintam o amor de Deus, que é o mais importante. Que eles sintam o teu cuidado e que eles sejam agraciados em nome de Jesus. Só quem está feliz, diga amém. Queridos, pode aplaudir o Senhor. Depois dessa eu acho que eu vou até ter um pet. Queridos, esse ano será o melhor ano das nossas vidas. Nós viveremos intensamente no Senhor e para o Senhor. Então eu quero que você saia daqui hoje. Você vai passar por essas portas com um sorriso no rosto. Meus 12, vai todo mundo para a porta, agora, rápido. Todos, nós também. E nós vamos, ao você passar por lá, essa porta não abre. Ao você passando por lá, você vai receber um abraço dos nossos, desejando para você um feliz 2026. Vamos celebrar o Senhor, vamos celebrar!